Saudações a todos, você que escolheu TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, seja bem-vindo. Eu sou o professor Edson Botelho e vou orientar vocês na parte de língua portuguesa, leitura, interpretação e compreensão de textos. E, desde já, eu quero dar os parabéns para você que escolheu fazer TCE e começar a estudar bem antes, né? De acordo com a Diretoria de Comunicações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em contato exclusivo com os jornalistas, né, afirma que o edital de abertura para o concurso do TCE-AM está previsto para ser publicado no início de 2021. Início, você já está atrasado. É isso mesmo. É um concurso, né, muito disputado, então você vai precisar de uma boa orientação. Não é uma prova difícil. Nós vamos ter como banca a FGV. Não é uma prova difícil, mas você precisa ser orientado como fará aquela prova. E vocês sabem que, em virtude do alto déficit, né, de servidores do órgão, esse concurso está urgente. Então, eu estou na expectativa de ultrapassar 300 cargos. Então, os candidatos aprovados nesse certame serão nomeados o mais rápido possível. Então, isso é bom. Conforme o anúncio do nosso presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Mário Melo, né, o doutor Mário Melo, a expectativa é que esse edital contemple aproximadamente, ou melhor, no mínimo 150 vagas. Uma delas é sua. Eu estou garantindo isso. Faça um trabalho, graças a Deus aqui não sou concurseiro, um trabalho bem sério, e não há por que vocês ficarem com medo dessa prova. A banca escolhida, como eu já disse, é a FGV. E muita gente deve estar perguntando assim, né? Ah, Edson, o que eu vou estudar? O que eu vou estudar? Eu não tenho edital. E depois, né, além desse problema da pandemia, muitos alunos deixaram de estudar por conta de eu vou esperar ver o que vai acontecer. Por isso que eu dei os parabéns para você. Você escolheu um concurso bom e está estudando. Como é que eu sei que você está estudando? Porque você está aí, nesse exato momento. Enquanto os outros estão descansando, esperando a quarentena passar, que já não é mais nem quarentena, né? Esperando essa pandemia passar, você não ficou de braços cruzados. Mas, Edson, o que eu tenho que estudar? Ora, todo mundo sabe o que tem que estudar, não adianta. Mesmo que esse seja o seu primeiro concurso, você sabe o que vai ter que estudar em língua portuguesa. Ora, nós temos aquele básico, né? O basicão. Então, seria o quê? Ortografia, concordância, regência. Não adianta, todos vocês sabem o que tem que estudar. Você só precisa de uma orientação. Se você for fazer um concurso geral, não importa o certame, eu preparei aqui um quadro para vocês para demonstrar o que você teria que fazer. De olho na tela. Isso. Agora põe tela inteira, Marcos. Só um pouco. Isso, muito bem. Olha, todo concurso deve contemplar imediatamente a interpretação de texto, certo? Então, depois da interpretação de texto, as classes de palavras, que é um assunto que está muito na moda agora. Por quê, senhores? No passado, a morfologia ela era bem esquecida, né? Inclusive nos vestibulares e concursos públicos. Agora não, ela vem com força total. Aí nós temos a semântica. Agora, cuidado, que semântica de concurso público, principalmente da Getúlio Vargas, não são aquelas palavras difíceis que vocês costumam colocar, né? Aí, por exemplo, semântica seria a diferença entre afim junto, afim separado, se não junto, se não separado. Aí nós temos aí coerência e coesão, que aparece em todo o concurso, pontuação, reescritura de frases, concordância verbal, nominal. Viu só? Você sabe o que tem que estudar. Só que, volta para mim, Marcos, a nossa banca ela é FGV. E a FGV ela tem umas particularidades, né? Como todas elas, não adianta. A banca FGV ela tem um alto nível de exigência nas provas, olha o que eu disse, um alto nível de exigência nas provas, com enunciados muito longos. Eu tenho questões, senhores, que o enunciado ocupa meia coluna. E o foco dela é a interpretação de texto. E esses textos eles têm como temas políticos e econômicos. Porém, não caia naquela conversa das pessoas lá fora. Ah, você vai fazer FGV? Não se preocupe, não estude gramática, estude apenas texto. Cuidado! A gramática da FGV é uma gramática muito boa, tá? Porque ela é uma gramática aplicada. Então, ela vai colocar diretamente do texto a gramática que ela vai cobrar de vocês. Então, você tem que ter uma boa orientação para isso. Por isso, eu, mais uma vez, professor Edson Botelho, vou trabalhar diretamente essas questões com vocês. Vocês vão dar um destaque especial para as tipologias textuais.
Os textos dissertativos, narrativos, descritivos, injuntivos e expositivos, que hoje também são chamados de informativos. Olha, num caso como esse, você tem que saber a diferença de todos os tipos e as suas características. Não entendi, Edson. Olha, se for um texto narrativo, qual a característica principal dele? A ordem cronológica. Então, quando se trata de um texto narrativo, a FGV ela cai em cima do tempo, do narrador, do espaço. Então, vejam isso. Outros tópicos que vocês vão ter que estudar nas provas de língua portuguesa são as reescrituras de frases, orações e períodos, que é uma questão que me preocupa um pouco, visto que se eu pedir reescritura de orações, eu posso pedir toda a gramática da língua portuguesa sem a necessidade de colocar no edital. Por exemplo, se o Edson fosse fazer um edital para concursos públicos, sabe o que ele colocaria? Número 1, leitura, interpretação e compreensão de textos. Número 2, coerência, coesão e concisão textual. Número 3, reescritura de frases, orações, períodos. Eu só colocaria isso. E você não poderia nem questionar, porque tudo que eu coloquei aí está... É como se fosse um resumo de toda a gramática da língua portuguesa. Olha que interessante, né? A FGV sabe o que faz. Então, a reescritura, senhores, era aquilo que no passado vocês tinham nos cadernos, né? Passe a oração para a voz passiva. Passe a oração para o modo subjuntivo. Hoje, nós usamos mais a parte de reescritura de orações, tá? Aí, as questões de referência também, eu quero que vocês observem bastante, porque é um tópico pouco explorado pelas outras bancas e muito explorado pela FGV. E não esqueçam, ortografia, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, complementos nominais, complementos verbais, tempos verbais, que a FGV vai explorar muito isso, e o vocabulário, carregando um pouco sinônimos e antônimos. Então, se você fosse estudar para a FGV hoje, o que você iria estudar? De olho na tela. Olha só o quadro que eu preparei para vocês, né? Você vai estudar interpretação de textos, olha só, quase a totalidade da prova, você está vendo? Olha aí, classe de palavras, semântica, outros assuntos. Edson, por que você coloca outros assuntos? Porque ela trabalha também homônimos, parônimos, homônimos perfeitos. Aí as questões de coerência, coesão, catáforas e anáforas, as questões mescladas de gramática, que isso é um perigo. Tá? Por quê? Olha, pouquíssimas vezes a Getúlio Vargas trabalha acentuação gráfica. Ela coloca acentuação gráfica nas provas de concordância verbal. Então ela vai misturar concordância, acentuação gráfica e vocabulário. Ela vai colocar regência, coesão, preposição e ortografia e semântica. Então ela vai mesclar, chamamos isso de questões híbridas. Mais uma vez, olha aí, essa escritura de frases, as questões de linguagem, porque a FGV gosta de trabalhar a linguagem, né? O que seria isso, senhores? O dia a dia, aquele texto do dia a dia, o texto de questões de linguagem popular, da revista, do jornal. Aí, olha, a tipologia textual, a pontuação, a ortografia. Volta, Marcos. Então, você já sabe o que você vai fazer, tá? Agora, quando você estiver trabalhando, não esqueça, uma das características dessa banca é que há questões sempre relacionadas a inferências ou deduções. Infere-se do texto, deduz-se do texto o que faz com que, em alguns momentos, exista dúvida se são questões de português ou de raciocínio lógico. Olha só, algumas provas atuais da banca demonstraram a tendência de um maior número de textos na prova. Então, a Fundação Getúlio Vargas ela pode colocar 5 textos, tá, numa prova de 10 questões, 13 questões, né, os quais os textos vão possuir pouca extensão, mas eu vou fazer assim, eu sempre digo em sala de aula, mini texto, questão, questão, mini texto, questão, mini texto, questão, questão, questão. Então, vai acontecer isso. Ou seja, poucas questões relacionadas a cada texto e uma quantidade de textos mais elevada. Olha só. Por quê? Porque eles querem cansar você. Infelizmente, o brasileiro não tem o hábito da leitura, né? E eu sempre digo para os meus alunos, para exercitarem isso. Então, o que você pode fazer? Comece a exercitar. Né? Da mesma forma que você vai a uma academia, procure todos os dias fazer a academia leitura. Durante todo dia, né, você tira 3 minutos por dia, olha aí, 3 minutos, e lê alguma coisa. Então você vai fazer uma progressão
aritmética, né, como a gente chamaria em matemática. Você pega 3 minutos durante 5 dias. 3 minutos, 5 dias. Aí você lê. Só não vai perguntar o quê, né? Que você pergunta de fracassado. Aí vai ler o quê? Lê um texto, ora. Lê o horóscopo, pronto. Né? Aí você lê aquele texto, lê o jornal, lê a revista, lê Caras, lê Tititi, lê Veja, lê jornal, não importa. 3 minutos. Durante 5 dias. No 6º dia, você aumenta para 4 minutos. Aí você fica mais 5 dias. No 11º dia, você aumenta para 5 minutos. E assim você vai tendo uma progressão. Isso é importante, porque a prova será cansativa. E eu preciso que você tenha uma noção do que será cobrado. Eu preparei agora uma tela para vocês, tá? Com um resumo do que você poderia estudar para a FGV. Tá? Um resumo melhor, né? Vamos lá, de olho na tela. Olha aí. Você vai ter a interpretação de texto com 34,21%, classe de palavras, olha, com 11,9%, semântica, olha só, um número grande de questões, né? Aí, olha aí as questões de coerência, coesão, usando anáforas, catáforas, conectivos, conjunções, olha aí, 5,59% da prova. Questões mescladas de gramática e interpretação de texto, que foi o que eu disse para vocês, 5,53%. Então, estude bem essa tabelinha que você está vendo aí no seu vídeo, né? Que você vai ter uma noção do que você tem que estudar. Aí você vai fazer o seguinte, dessa parte aí, onde é que eu tenho mais dificuldade? Porque você é o seu melhor professor, viu? Você é o seu melhor professor, porque você sabe quais são as fraquezas e os seus pontos fortes. Os pontos fortes, o que você vai fazer? Você apenas exercita. Por exemplo, senhores, Edson, não se preocupe, eu sou bom em ortografia. Ótimo, faz só exercício. Mas em compensação, Edson, em pontuação eu sou um pouquinho fraco. Então vamos, você e eu, estudar, tá bom? Muito bem. Agora eu quero um desafio. Prontos para um desafio com Edson? Exatamente. Bom, você acha que eu vou ficar falando aqui? Não vou deixar você trabalhar, né? O meu primeiro desafio é, olha só, eu tenho aqui uma questão de inferência. Passei a vida atrás de leitores e agora busco os leitores. Infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi. Infere-se, interpreta-se, olha aí, deduz-se do texto. Por quê? Porque ele não afirma isso. Então você vai fazer uma inferência, uma dedução. Infere-se do texto que a atividade inicial do nosso autor, que foi José Sarney, para uma entrevista à revista Veja, foi agradável, duradoura, simples, honesta, coerente. Então o que nós marcamos aqui? Se ele passou a vida atrás de leitores e agora ele busca os leitores, isso significa que foi uma atividade o quê? Duradoura. Acertou? Ótimo. Aí depois você fala que a FGV é uma prova difícil, né? Lógico que não. Quando você estiver trabalhando, procure exercitar bem a interpretação de textos. Toda a prova FGV traz muita interpretação de texto. E com um foco especial em tipologias textuais. Normalmente são textos dissertativos. Em segundo lugar, eu diria os narrativos. E a Fundação Getúlio Vargas quer saber que recursos argumentativos foram utilizados no texto. É muito comum essa pergunta em prova. Então, eu quero que você concentre um pouco agora nas características de cada texto que a Getúlio Vargas vai trazer. Então vamos lá, de olho na tela? Isso, tipologias e gêneros textuais. Edson, é a mesma coisa? Não. Tipologia está relacionada à estrutura física do texto, tá? Porque em pleno século XXI as pessoas ficam dizendo que texto tem começo, meio e fim, né? Que é um absurdo isso. Cada texto tem sua estrutura física e também o objetivo do texto. Vou dar um exemplo de objetivo. Olha, vocês querem espalhar uma fofoca, né? Olha, gente, a Maria, ela fugiu de casa, ela está grávida do Paulão de 3 meses e são gêmeos. Então, para você espalhar essa notícia, que tipo de texto você vai criar? Eu tenho o objetivo de contar essa história, né? Então, eu vou fazer uma narrativa. Viu só? Já o gênero, isso é tipologia, relacionada à estrutura física e o objetivo que você tem. Já o gênero, ele está relacionado na forma como você apresenta esse texto. Então, meu objetivo é contar uma história para vocês.
Então, eu vou usar o texto de tipo narrativo. Como é que eu vou apresentar? Eu vou apresentar isso em forma de gênero: poesia, música, novela, conto, notícia. Viu só? Então, o gênero é isso. Para um resumo das tipologias textuais, preparei para vocês. Observem. Quais são as características da narração? Nós vamos ter personagens, enredo, espaço e a característica mais importante, ordem cronológica. Depois você tem o texto descritivo, onde você vai fazer uma enumeração, uma comparação, um retrato verbal. Não vai me falar retrato falado não, pelo amor de Deus, tá? É retrato verbal, porque retrato não fala. Aí você tem a dissertação, onde você vai expor, argumentar, debater. Cuidado, hein? Expor uma opinião. Você vai expor uma opinião, dizer para todo mundo qual é a sua opinião. Aí você tem os textos injuntivos, que são textos instrucionais, são textos criados a partir dos verbos no imperativo. Aí você tem o texto expositivo, que hoje ele é chamado de informativo, onde você relata fatos, sem apresentação de opinião pessoal. Ok? Muito bem, volta para mim, Marcos. Então, e esses 5 tipos de textos, eles vão estar presentes na prova da Getúlio Vargas, visto que ela traz um número muito grande de textos. Tá? Numa prova da Getúlio Vargas, eu posso ter de 3 a 6 textos com 10 questões apenas, viu só? Então, prepare-se. E eu lanço para vocês um desafio. De olho na tela? Prontos para um desafio com o Edson? Eu quero que você reconheça os diferentes tipos de textos. Qual o meu objetivo aqui? Saber o que o meu aluno TCE sabe, o que ele precisa exercitar, o que ele precisa aprender. Olha que maravilha! Então, meu desafio com vocês lá vai. Em uma noite de maio, na volta para o trabalho, João resolveu tomar uma cerveja antes de ir para casa. 2 copos depois, envolveu-se em uma briga de bar com Pedrinho. Apesar do apelido, Pedrinho era alto, forte, mal-humorado e andava armado. Resultado, João morreu antes de chegar ao hospital. Esse acontecimento tão banal nas grandes cidades prova o seguinte: o porte de arma de fogo deveria ser proibido por lei. Isso reduziria sensivelmente o número de mortes estúpidas no país. Viu só? Uma questão muito perigosa, né? Por quê? Se você percebeu bem, eu começo o texto com uma narrativa. Olha só. Que, por sinal, predomina quase que todo o texto. Porém, o meu objetivo principal aqui é outro. Né? Qual é o meu objetivo principal? Levantar uma opinião. Viu só? Olha aí. Uma opinião. Então, o porte de arma de fogo deveria ser proibido por lei. Figurando um texto dissertativo. Viu? Então, você tem que ter muito cuidado quando falamos em tipologias textuais. Vamos a outro texto? Vamos lá? O candidato chegou ao local da prova. Sentia-se gélido. Estava desesperado. Ao receber a prova, leu a primeira linha, o que aumentou sua tensão. Marque as alternativas com cuidado, não rasure. Como não podia desapontar a si próprio, tentou se acalmar. No entanto, quando abriu a prova de português e viu a palavra injunção, quase desmaiou. Levantou os olhos para o teto da sala, apelando para qualquer espécie de divindade. Deus, ou qualquer que seja seu nome, faça com que eu me lembre do que é injunção. Tá vendo? Esse é o teu concorrente, viu? Teu concorrente que vai ser assim. Você não, você vai aprender tudo isso aqui no seu concurseiro e vou passar. Então, olha só, gente, o que eu estou contando aqui para vocês? Uma história, certo? Você percebeu a ordem cronológica? O que aconteceu primeiro? O candidato chegou ao local da prova. Depois, recebeu a prova. Depois, leu a prova. Depois, ele ficou mais tenso. Depois, ele tentou se acalmar. Essa ordem cronológica caracteriza um texto narrativo. Viu só? Difícil isso? Lógico que não, né? O aluno do seu concurseiro tira isso de letra. Então, é uma característica da Getúlio Vargas, é essa, cobrar o tipo de texto. Às vezes não parece fácil. Quer ver? Olha, de olho na tela. Desde a antiguidade, o ouro tem despertado o interesse das pessoas por sua beleza e por seu valor. Antigamente, o ouro era utilizado como forma de pagamento em muitas situações. Porém, você sabia que existe um material que, numa rápida olhada,
se parece tanto com o ouro, né, que pode chegar a nos confundir? Olha, veja só. Então, aí começam as dúvidas dos alunos, né? Primeira dúvida, isso não é uma história, isso não é um texto narrativo? Não. Tá? Então é um dissertativo? Não, eu não estou dando opinião alguma. Não é um texto narrativo porque eu não tenho sequência cronológica. Número 2, eu não tenho personagens. Eu não tenho tempo. Tá? Tem sim, Edson, desde a antiguidade. Sim, mas eu preciso de um tempo cronológico para iniciar a minha história. Ou pode ser psicológico também, mas eu preciso para iniciar a minha história. Tá? Não tenho personagens, não tenho narrador, então não pode ser um texto narrativo. E não é um texto dissertativo porque eu não estou dando opinião alguma. Será que é bom ter ouro em casa? Será que a gente não poderia trocar a nossa moeda por ouro? Eu dei essa opinião? Não. Então você tem aí um texto informativo, tá bom? Texto informativo, expositivo, que é assim que eles são chamados hoje, tá bom? Ótimo. O segundo tópico muito, muito importante para vocês, TCE, Fundação Getúlio Vargas, é a reescritura de frases. Isso envolve o uso das conjunções, da pontuação, especialmente a vírgula, a semântica, que é a alteração de sentido original. São questões muito fáceis, isso eu posso lhe assegurar. E melhor, elas se repetem. Exatamente. Se você tem o hábito de estudar pelas provas anteriores, será muito fácil, tá? Porque elas se repetem mesmo, são questões muito, muito boas, tá? Então, cuidado, principalmente com o uso das conjunções. E um aviso, não decore conjunções, tá? Conjunção não se decora, conjunção se aprende, porque a mesma conjunção, ela pode expressar diferentes ideias. Então, o que nós vamos ter aqui? Atenção. Pronto para um desafio? Vamos lá? Outro desafio com o Edson, uma questão de reescritura para vocês. A mente de Deus é como a internet, ela pode ser acessada por qualquer um no mundo todo. O conectivo comparativo presente no texto, tá vendo? Ele não diz qual é, então você tem que entender. Né? Olha aí, o conectivo comparativo presente no texto só não pode ser substituído por, cuidado com essas palavrinhas mágicas aqui, tá? Elas confundem muitos alunos. E Edson, onde é que está o conectivo comparativo? Bem na frente dos nossos olhos, né? A mente de Deus é como a internet. Eu estou fazendo uma comparação. A mente de Deus é como a internet. E esse conectivo só não pode ser substituído por tal qual, que nem, qual, para ou feito. A mente de Deus é como a internet. A mente de Deus é tal qual a internet. É que nem a internet. É qual a internet. É para a internet ou é feito a internet? Ora, senhores, está na cara que só pode ser para, né? Primeiro que para da ideia de finalidade, não ideia de comparação. Viu só? Ou prova difícil, né? Isso significa que os meus alunos do TCE, né, vão gabaritar essa prova como sempre preparei alunos para isso. Preparo alunos para gabaritar a prova. E eu espero que esse concurso tenha muitos alunos, porque mais tarde você vai passar um WhatsApp para mim, dizendo, Edson, havia 100 mil candidatos na minha prova, né? E eu esmaguei 999 mil candidatos. Olha só que maravilha, isso é uma honra, né? Para você, né? Imagine para mim. Vamos lá. A terceira questão que nós vamos trabalhar são as questões de referência, tá, senhores? Edson, o que é uma questão de referência? A referenciação textual, né, nesse tipo de questão, a banca quer saber se o candidato sabe a diferença entre anáfora e catáfora. Não se esqueça que as referenciações, elas também podem ser endofóricas e exofóricas, tá? Isso aqui são só palavrões, mas são bem simples. Ou seja, elas podem remeter a algo que está dentro do texto ou fora do texto. Como parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, as questões de referência são muito aplicadas. E para que isso aconteça, algumas características são utilizadas. Então, eu quero que você entenda primeiro o que é uma referência. De olho na tela. Paulo chegou. Ele é inteligente. Viu só? Paulo chegou. Ele é inteligente. Ele se refere a quem? Se refere a Paulo. Então, ele é um referente. Pronto. É isso que você tem que saber.
já sabe o que é um referente. Não é? Só que há um detalhe, né, senhores? Eu quero que vocês tenham uma noção, porque aqui eu tenho duas linhazinhas só. Só que os nossos referentes, olha, eu posso fazer assim, eu posso criar um texto e a minha palavra está na primeira linha e o meu referente está na 18ª. Então, cuidado. Não entendi, Edson. Fique de olho na tela que eu vou mostrar um texto para vocês. Olha só que maravilha. Marcos, vamos colocar a tela inteira primeiro, né? O aluno ter uma visão boa. Tá? As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira. Todas estavam reunidas no parquinho. Corriam, desciam os escorregadores, gritavam no giravam no roda-roda. E a despeito da chuva que se anunciava, eles continuavam se divertindo. Tudo que elas queriam era fazer isto, brincar até a luz do dia. Até que a luz do dia, mesmo que nublado, permitisse. Os pequenos estavam muito ocupados em se divertir e não perceberam o que estava por vir. Uma chuva torrencial. Pegos de surpresa, abandonaram o lugar de tanta diversão e foram correndo para suas casas, a fim de se protegerem. Para a tristeza geral da criançada, a chuva insistente levou 2 dias para decidir ir embora, o que manteve os meninos e meninas presos em suas casas durante todo o fim de semana. Viu só? Você tem aí, vamos começar logo com a tipologia, né? Você tem um texto narrativo aí, né? Ficou bem claro isso, né? Ordem cronológica, personagens, tempo, espaço. E é um texto cheio de referências, né? Tanto anafóricas quanto catafóricas. O que é uma referência anafórica? Ela evita a repetição de um termo que você já disse. E o catafórico evita a repetição de um termo que você vai dizer. Vamos conferir isso nesse texto? Vamos lá. As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira. E todas? Todas se referem a quem? Crianças. Ó, e as crianças estavam reunidas no parquinho. Corriam, desciam os escorregadores, giravam no roda-roda. Olha aqui, quem corria? Quem descia? Quem girava? Então, são referências, né? Aqui eu tenho elipses, né? Não foi preciso dizer porque foi citado anteriormente. A despeito da chuva que se anunciava, elas quem? As crianças. Olha aí. Viu só como essas referências são boas? Elas continuavam se divertindo. Tudo o que elas queriam, elas quem? As crianças. Era fazer isto. Isto o quê? Isto é um pronome demonstrativo que mostra algo que você vai dizer. Então, ele é chamado de catáfora. Olha aí. Tá? É um elemento catafórico. Isto se refere a quê? Brincar até que a luz do dia, mesmo que nublado, permitisse. Então, olha aí. Isto, esta, este. Algo que eu vou dizer. Isso, esse, essa. Algo que eu já disse. Então, tudo que elas queriam era fazer isto. O quê? Brincar até que a luz do dia, mesmo que nublado, permitisse. Os pequenos se referem a quem? Viu só? Olha aí. Olha a sinônimo aí. Crianças. Né? Os pequenos estavam muito ocupados em se divertir e não perceberam que estava por vir. O quê? O quê? O que estava por vir? Olha aí, a catáfora de novo, uma chuva torrencial. Pego de surpresa, abandonaram o lugar de tanta diversão e foram correndo para as suas casas a fim de se protegerem. Para a tristeza geral da criançada, viu? Olha aí, mais uma vez, crianças. A chuva insistente levou dias para decidir ir embora, o que manteve meninos e meninas, viu? Outra referência, quem são? As crianças, presos em suas casas durante todo o fim de semana. Pode voltar, Marcos? Viu só? Então, essas são as questões de referência que vocês vão ter que ter cuidado na hora de resolver as questões. Por quê, senhores? Porque elas pedem um pouco de atenção. Eu disse para vocês, são questões fáceis, mas elas vão pedir um pouco de atenção. Vamos ver outro texto? Olha que maravilha esse, senhores. A função do artista é esta, meter a mão nesta coisa essencial do ser humano, que é o sonho e a esperança. Preciso ter esta ilusão, a de que estou resgatando esses valores. Olha aí, a função do artista é esta. Qual? Qual? Aí nós temos um catafórico. Meter a mão. Essa é a função do artista. Meter a mão nesta coisa essencial do ser humano. Que coisa é esta? Que coisa é esta? O sonho e a esperança.
Preciso ter esta ilusão. Que ilusão? Que ilusão eu preciso ter? Vou dizer. Aqui de, de que estou resgatando esses valores. Esses, algo que eu já disse. Que valores são esses? O sonho e a esperança. Olha que texto coeso, que texto perfeito, né? Também Marieta Severo merece nosso respeito, né? Então aí está, senhores, tá? Uma relação de catáforas e anáforas para vocês. Vamos fazer um resumo? Vamos lá? Então você tem aí as referências situacionais e textuais. Situacionais são as famosas esóforas, ou seja, os esofóricos, que são ideias fora do texto. Tá? São informações que não estão no texto. A maioria dessas informações, a maioria desses exemplos são chamados de deíticos, tá? Por isso que está aí, deices, é o deítico. O que é isso? Resumindo, é um advérbio. Boa parte da história, eles mostram questões de tempo e espaço, tá? Aí nós temos os endofóricos, endo está dentro do texto, e essas questões endofóricas, elas podem ser anafóricas ou catafóricas. Anafóricas, o que precede, ou seja, evita a repetição de algo que você já disse, e a catáfora, algo que você vai dizer. Bom? Então, esse quadro aí apenas ilustra o que a FGV quer de vocês. Então, olha aí, os anafóricos, catafóricos e as informações deíticas parecem novidade para vocês, né? Mas para Getúlio Vargas não é. Eu preparei esse resumo para vocês. Vamos lá? Olha aí. Anafórico faz referência a algo que já foi dito, anteriormente no texto. Matei o presidente. Aquele homem governava com sangue. Que homem era esse, senhores? O presidente? Então não precisa repetir a palavra. Catafórico faz referência a algo que ainda será dito. Nossa meta é esta. Qual? Vai dizer qual é? Ganhar dinheiro. Olha que maravilha. E as informações deíticas, as referências deíticas que localizam alguma coisa no espaço ou no tempo. Ali será amarelo. Faz referência a algo externo que não está no texto, porque ele não disse. Então, sempre assim a informação deítica, tá bom? Muito bem. Acho que ficou bem claro, né? O que a FGV vai querer de vocês, certo? Muito bem. Agora, um outro ponto que eles também vão querer de vocês é a diferença entre o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Ou melhor, o adjunto adnominal e o complemento nominal. Ele vai querer, preste atenção, ele vai querer adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento verbal, complemento nominal. Mas existe uma diferença que alguns alunos confundem, não sei por quê. Tá? E esse assunto sempre está lá, na prova da Getúlio Vargas, a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Em alguma questão você irá encontrar isso. Não me pergunte por quê. Não esqueça, o adjunto adnominal é um termo sintático, né? Faz parte da sintaxe da oração, que pode caracterizar, determinar, modificar, especificar, restringir um substantivo. Pronto. Tá? Já o complemento nominal, ele é sempre precedido de preposição. O adjunto adnominal nem sempre, tá? Mas o complemento nominal, obrigatoriamente é regido de preposição. E ele completa o sentido do substantivo, do adjetivo e do advérbio, tá? Que apresentam vazios que precisam ser complementados. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Isso tem sentido completo, Marcos? Não. Eu tenho fé em quê? Viu só? Então, sempre precisamos ter essa diferença, tá? Agora, preste atenção. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório da oração. Isso significa que se você retirar, nada vai acontecer com a oração. Agora, o complemento nominal, ele é um termo integrante. Se você retirá-lo, vai fazer falta. Não muita, mas vai fazer uma pequena falta. Então, cuidado, tá? O adjunto adnominal, se você retirar, nada acontece com o texto. O complemento nominal, sim. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Que tal um desafio com o Edson? Prontos? Ótimo. Olha aí. Aquela cadeira de ferro é muito resistente. Foi solicitado ao gerente a devolução do dinheiro. Aquela imagem de cera é esquisita. O caderno de anotações estava desorganizado. A nadadora tinha certeza da vitória. O temor de Deus é necessário aos homens. Vamos ver? Aquela cadeira de ferro é muito resistente. Precisava dizer que era de ferro?
Podia ser uma cadeira de ferro, de madeira, de palha, de papel, podia ser qualquer coisa, de reciclado. Então, se você retirar a palavra de ferro, que está apenas caracterizando o substantivo, nada vai acontecer com a oração. Olha aí, aquela cadeira é muito resistente. Alterou a ideia, Marcos? Não, né? Por quê? Porque esse de ferro é um adjunto adnominal, caracterizando a minha cadeira. Agora preste atenção para a próxima. Foi solicitado ao gerente a devolução do dinheiro. Ó, foi solicitado ao gerente a devolução. De quê? Do dinheiro? Dos documentos? Que devolução foi essa, Marcos? Sabe qual foi? Não. Isso significa que fez falta, não fez? Então ela não pode ser retirada. Olha aí. Então eu chego à conclusão que eu tenho aqui um complemento nominal. Aquela imagem de cera é esquisita. Precisava dizer que era de cera? O que é esquisito aqui? Não é imagem? Pronto. Então, olha aí. De cera você pode retirar sem danos à oração. Por quê? Porque de cera está caracterizando a imagem. Então eu chego à conclusão que ela é um adjunto adnominal. O caderno de anotações está desorganizado. Precisava dizer que era um caderno de anotações? Caderno é caderno. Falando nisso, caderno serve para quê, né, Marcos? Para anotar, né? Então precisava dizer isso, né? Então, se você retirar, nada acontece. Ó, o caderno estava desorganizado, adjunto adnominal. Está caracterizando o meu caderno. E a namorada tinha certeza da vitória. Perdão, a nadadora, desculpa, gente. A nadadora tinha certeza da vitória. Vamos tirar esse da vitória, Marcos? Vamos ver o que vai acontecer. Olha aí. A nadadora tinha certeza. Tem sentido completo isso? Não. Ela tinha certeza de quê? Viu só? Então, esse termo eu não posso tirar, gente, tá? Porque se eu tirar, vai fazer uma pequena falta. Quem tem certeza de. Olha aí, hein? Então, eu preciso desse termo. E o temor de Deus é necessário aos homens. Gente, esqueci de colocar a resposta, né? A nadadora tinha certeza da vitória, complemento nominal. E o temor de Deus é necessário aos homens. Que temor, hein? Que temor é esse? O temor de Deus. O temor é necessário aos homens. Viu como fez falta? Então você não pode retirar, né? Bem, poder você pode, né? Mas que vai fazer falta, vai. Então, temos aí um complemento nominal. Volta para mim, Marcos, por favor. Então, gente, esse é o plano, esse é o segredo da nossa Fundação Getúlio Vargas, né? Olha, um concurso, senhores, que vamos precisar. Olha aí, nós vamos ter técnico de controle externo, várias vagas, né? Então, qual o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês que a área técnica e administrativa de fiscalização de nível superior, que vai fazer essa prova FGV, não se preocupem, né? Parem de estar pensando que a prova FGV é isso, que a FGV é aquilo. Você vai ter uma prova objetiva, com conhecimentos básicos e específicos. Vai ter uma prova discursiva também, é bom você ter isso em mente, né? E não esqueça, né? Português, a previsão são 15 questões, hein? Mas não se preocupe, que eu vou estar aí orientando vocês no que for preciso. Quero agradecer a participação de todos, eu espero encontrar vocês mais vezes, eu vou voltar, porque é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, principalmente sabendo que vocês ainda estão estudando para TCE Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela participação de todos, sucesso e até a próxima.